Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série O Evangelho de Jesus, dessa vez lendo Mateus 7. Lembrando a todos que a intenção dos nossos vídeos é trazer de uma forma mais pura possível e livre de algemas, as interpretações dos ensinamentos do Cristo, libertando as consciências das instituições religiosas, do sistema religioso que só quer enriquecer seus líderes, enriquecer-se e dominar o próximo. Então, peço a todos que estiverem vendo esses vídeos que possam compartilhar esses vídeos para que cada vez mais pessoas possam se libertar, libertar a consciência e entender de forma mais pura os ensinamentos do Cristo. Então vamos lá. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes, medido vos medirão também. Então vamos raciocinar nisso aqui. O que significa isso? Com o critério que julgardes, será julgado. Com o critério que tiverdes medido, vos medirão também. Isso nada mais é, gente, já falei nos últimos vídeos, mas nada mais é do que a lei do retorno. Você doa ao universo, e isso volta para você. Você planta, você colhe. Todos nós vamos ser julgados a partir do momento que julgamos. Essa é a lei, essa é a justiça de Deus. Tudo que você faz, você recebe para você, para que seja justo. Se você tem a liberdade de fazer com o outro, vai ter a consequência de que façam com você também. Então hoje vemos um mundo onde as pessoas julgam muito, porque ninguém se priva de julgar. Todo mundo está julgando a toda hora, então todo mundo doa e recebe de volta aquilo que doou. Então todo mundo está julgando e sendo julgado, julgando e sendo julgado. Jesus aqui, ele fala para que nós não julguemos. O que ele quer com isso? Ele quer que a gente busque a nossa reforma íntima, busque a nossa modificação interna, nossa purificação, desenvolvimento do amor incondicional, sem olhar o próximo. Tanto é que ele continua. Por que vês tu no argueiro, o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? O que significa isso? Isso significa, completando com a outra parte que eu li, significa que todos nós temos defeito. Você que está dentro da igreja ou dentro de qualquer religião que seja, você tem os seus pecados, seus defeitos. Por que pecado? Pecado é uma palavra que significa errar o alvo, significa erro. Então você que está dentro da igreja, mas eu fui batizado e estou com o Espírito Santo. Isso não quer dizer nada, tá? Você se batizou, fez o ritual, mas não está com o Espírito Santo nenhum, porque tem muitas pessoas que se batizaram, pastores, pessoas sem ser pastores, líderes religiosos, se batizaram também e fazem muita coisa errada, adulteram, traem e etc. E enriquece às custas dos outros. Então isso significa que não tem Espírito Santo nenhum batizando, vivendo ali, naquela pessoa. O simbolismo, o ritual do batismo não faz com que você se purifique. O que faz com que você se purifique é o seu esforço próprio em lutar contra as próprias más tendências. Então cabe a você, qualquer um,
olhar para dentro, enxergar os defeitos e modificar esses defeitos. Então você, que está dentro da igreja, que está dentro de um sistema religioso e julga o outro, você tem defeito, você tem erro. Então você está sendo, como Jesus diz aqui, continuando, né? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o próprio Jesus, ele não julgou. Quando ele salvou a mulher adúltera lá de tomar pedrada, né? Nós vamos chegar nessa parte, mas já antecipando, quando Jesus salvou a mulher adúltera, ele perguntou assim: mulher, alguém te condena? Não. Ela disse: não, mestre, nem eu te condeno. Vai, não peque mais. Então, o que ele quis dizer? Que ele mesmo na posição de superioridade, né, de espírito superior que ele tem, ele não julgou, ele não condenou. E ele ensina a cada um de nós a se modificar. Se modificar sem buscar olhar o defeito do outro. Como diz a frase, quando você aponta para o outro, tem outros dedos apontando para você. Então, você tem defeito. E você não pode esquecer isso quando for julgar o outro. Não se sinta superior. Mas muitos dos irmãos das igrejas vão dizer que está escrito lá na frente assim, que não se deve julgar, que essa parte que eu li é para não fazer um julgamento hipócrita, mas que se deve julgar sim, com a reta justiça. Eu vou chegar lá nessa questão de reta justiça e vou explicar o que isso significa. Mas por enquanto vamos continuar aqui. Jesus diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se não dilacerem. Ou seja, Jesus está querendo dizer: não seja tolo, não seja bobo, né? Mantenha uma posição de igualdade entre as pessoas, entre os relacionamentos. Não seja bobo, porque muita gente vai desfazer do que você tem de bom. Isso é desculpa para que você seja ruim? Não. Mas mantenha um equilíbrio nessa situação que ele quer dizer. Então, continuando aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, né, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhes pedirem. Por tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Então, vamos prestar atenção. Eu tenho que pedir, isso é uma ação, tá? Jesus está dizendo para a gente ficar parado e pedindo, não. Está querendo dizer que a gente entre em ação. Então ele fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai, ou seja, uma ação de buscar. E achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo isso você tem que levantar, né, entre aspas, e ter uma ação. Aí ele diz que qual de nós, né, o filho pede um peixe, nós daremos a cobra, etc. e tal. Ele quer dizer o seguinte, que Deus vai nos dar coisas boas
a partir daquilo que nós também dermos. Jesus reforça a lei do retorno, a lei de ação e reação, né? Tanto é que no verso 12 aqui, ele conclui: tudo quanto vos, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Então, se eu quero receber de Deus, né, ou da vida em si, alguma coisa boa, eu tenho que doar algo bom também. Lembrando da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Lei do retorno. Só vamos receber algo daquilo que dermos, de bom ou de ruim. Se eu dou, né, de doar, dou ódio, raiva, rancor, sentimentos ruins, isso eu vou receber da vida, a curto, médio ou longo prazo. Não esquecendo que temos outras vidas. E vamos falar disso. Vai chegar um período aqui em que vamos ler e vamos entender sobre a reencarnação. Então a vida, quando estamos falando de dar e receber, não é só dentro de uma vida, não. Tá? Não é só dentro aqui do plano material, não. Estamos falando de dar e receber na vida como um todo, na vida eterna. Então, muitas coisas que nós plantamos aqui, muitas vezes nós vamos colher ou ter o galardão, como dizem, do lado de lá. Ou nem que seja do lado de lá, muitas vezes será em outra vida, em outro renascimento. E muitas coisas que estamos sofrendo hoje, né, não todas, mas muitas coisas que sofremos hoje, vêm de vidas passadas. São plantações ruins que fizemos em outra vida e hoje nós estamos colhendo. Então isso é interessante que fique gravado isso na cabeça de vocês. Vamos continuar. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos e que acertam com ela. O que Jesus quer dizer? Gente, não é fácil se modificar, se purificar internamente. Você tem que lutar contra as suas tendências negativas. Você tem que se reconhecer, entender o que tem de negatividade em você e lutar contra isso. Eu sou uma pessoa muito apegada aos desejos carnais, aos bens materiais. Eu gosto de dar volta nos outros para me dar bem financeiramente ou de qualquer jeito que seja. Então você começa a se autoanalisar, entender que aquilo ali é errado, né? É ruim, te afasta da pureza, porque quanto mais puro, mais próximo de Deus. É uma lei natural, não é uma imposição criada por Deus. É uma lei natural. Então, eu entendo que aquilo ali, eu fiz minha autoanálise e entendo que aquilo ali é errado. Então, eu tenho que me modificar. Tenho que despertar o amor incondicional para buscar igualdade entre os povos, entre as pessoas, sejam elas amigas ou inimigas. Isso tudo é difícil. E essa é a porta estreita que Jesus fala, que te leva à vida eterna. Então, quando Jesus toca em porta estreita e porta larga, ele está querendo dizer isso. A porta estreita é essa automodificação, é esse despertar do amor incondicional. E a porta larga é se entregar para a vida, para as coisas daqui, para os prazeres carnais, para as ganâncias,
para as prisões da matéria. Então, continuando. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecerei. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, parando aqui, o que Jesus quer dizer? Nós devemos ter cuidado com aqueles falsos profetas. Vemos muitos por aí. Vemos muitas instituições querendo enriquecer à custa das pessoas. E vemos diversos erros nessas instituições desde a antiguidade. Como já disse, vemos pessoas adúlteras, pessoas mentirosas, pessoas traidoras, pessoas olho grande, pessoas pão dura, pessoas julgadoras com ódio, e etc. Então, esses são os frutos. O que é a obra? O fruto é a obra da árvore. Simbolizando, se você é árvore, a sua obra, o que você faz e a intenção do por que você faz é o fruto. Então, essas pessoas, que só querem enriquecer, muitas vezes mentindo, e com o tempo nós descobrimos, porque o padre tal fez isso, porque o pastor tal fez aquilo, fulano, que escândalo, o pastor tal foi pego roubando, o pastor tal foi pego traindo, etc, etc. Não precisamos detalhar as coisas. Estamos falando de líder religioso e político. Então, a pessoa prometeu aquilo e agora foi pego naquele escândalo, no outro escândalo. Então, são escândalos atrás de escândalos, seja na política ou na religião. Então, esses escândalos são a obra desses falsos profetas. Então, muito cuidado com eles. Isso é o que Jesus fala. Porque eles podem nos influenciar a ser como eles. Muitas pessoas acreditam tanto, idolatram tanto um pastor, um padre, um político, que um artista. Quando falamos de profeta, gente, não estamos falando só dentro da religião, não, tá? Estamos falando de pessoas que são influência para as outras. Então, muitas pessoas idolatram tanto as outras que defendem, botam sua mão no fogo por elas, mesmo sem ter conhecido intimamente. Então, prestemos atenção e vamos abrir os olhos. Prestemos atenção principalmente nesses escândalos, porque isso mostra da onde veio essa árvore, da onde veio esse fruto. E continuando, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade do Pai? Jesus está trazendo aqui o que é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que você se purifique e desenvolva em você o amor incondicional. A vontade do Pai não é que você se filie a essa ou aquela religião.
Isso não tem nada a ver com vontade de Deus. Não é que você siga esse ou aquele preceito religioso, esse é aquele ritual, dogma, não. A vontade do Pai é que você se modifique e busque cada vez mais intimidade com Ele, através do amor. Isso significa que até o ateu, aquele que não acredita em Deus, se o cara, mesmo sem acreditar em Deus, cair a ficha dele, ele entender que está errando, se modificar interiormente e buscar amor, amar ao próximo e igualdade com esse próximo, ele já está dentro da vida dele, tendo intimidade com Deus, mesmo sem acreditar em Deus. Para você ver que a bondade de Deus é tão grande que ele abre os braços até para quem não acredita nele. Não precisa estar numa religião para estar próximo a Deus. Então, continuando aqui, né? Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus já estava prevendo, né? Então, na hora do juízo, que eu não estou dizendo que seja o juízo final como está no Apocalipse, né? Mas na hora que a pessoa morre e vai automaticamente para lugares ruins, né? Ela pode se questionar: ué, mas eu não expulsei demônio em nome de Jesus? Eu não fiz milagre em nome de Jesus? Eu não curei em nome de Jesus? Eu não profetizei em nome de Jesus? Então isso aqui já mostra, essa frase, essa parte, já liga uma coisa na outra. Quais são as religiões que fazem isso em nome de Jesus? Então, vocês pensem aí, qual é a religião que faz isso em nome de Jesus? Jesus já está falando desses falsos profetas que estão dentro da religião. Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Significa segundas intenções, significa ludibriar, significa passar a perna, querer enriquecer às custas do outro, né? Veja aí no dicionário o que significa iniquidade. Continuando: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, o que Jesus está ensinando aqui, não é o que o profeta tal está falando lá no Velho Testamento, nem o que o profeta tal está falando no Novo Testamento após Jesus. Não é a Bíblia como um todo, não. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Então ele fala aqui das palavras dele. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, não é só ouvir não e se filiar a uma religião não, é colocar em prática. E as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia, né? Ou seja, veio a chuva, veio a tempestade e levou aquela casa. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, se nós juntarmos essa parte com a parte de cima, quando ele fala que muitos dirão Senhor, Senhor, né? Ele está querendo dizer o seguinte: não adianta você se filiar à religião se você não pratica, não põe em prática aquilo que eu estou falando. Mas ele também fala para todos nós, independente de quem está na religião ou não. Ele está querendo dizer que quanto mais nós ouvirmos o que ele diz e praticarmos, mais perto
de Deus estaremos, mais seguros espiritualmente estaremos. E para finalizar, Jesus diz assim, para finalizar o texto diz assim, quando Jesus acabou de proferir as palavras, estavam as multidões maravilhadas com as suas doutrinas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Significa que Jesus exemplificava, não só falava. Então espero que todos tenham gostado do vídeo. Aqui já vai começar Mateus 8, vamos deixar para o próximo vídeo. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.